E é importante que a gente tenha consciência de por que nós estamos adorando a Deus. Amém? Consciência do porquê estamos adorando a Deus. Você tem algum motivo para adorar a Deus? Aí talvez alguém diga assim: eu tenho porque Deus me deu uma casa. O outro diz: eu tenho porque Deus me deu um casamento, um lindo marido, uma linda mulher. Eu tenho porque... Aí cada um tem seu motivo. Mas, amados, essas coisas todas são secundárias. Elas não são a causa principal, não é a causa primeira. A causa que deve nos motivar, nos mover a adorar a Deus, é saber o que Ele fez conosco, o que aconteceu conosco. Deixa eu citar um exemplo para você. Você se lembra daquela história? Jesus foi jantar na casa de um homem, ele era um judeu, aliás, ele era um fariseu. O nome dele era Simão. E de repente entra na casa uma mulher, que a Bíblia chama de mulher pecadora. O que essa mulher era? Não sei, podia ser uma prostituta, não se sabe. Só fala que ela era uma mulher pecadora. Então aquela mulher entrou na casa do fariseu. O fariseu era um religioso rígido, daquele que com 2 minutos bota você no quinto dos infernos, porque você não se adequa, você não é santo, não é? Existem alguns crentes assim, sim ou não? Aqui não tem, graças a Deus, somos todos bem. A gente não bota ninguém no quinto dos infernos, a gente bota no quinto céu, né? Mas existem alguns irmãos da fé que são um bocadinho radical, então fácil coloca uma pessoa no inferno. Pois bem, o fariseu era alguém dessa natureza, que com muita facilidade ele julgava e condenava a uma pessoa. Então lá está Jesus, e entra aquela mulher, que a Bíblia chama de mulher pecadora. E aquela mulher começa a beijar os pés de Jesus, e começa a chorar sobre os pés de Jesus. Como se não bastasse, ela começa a enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. E obviamente aquela cena chama a atenção de todos que estão ali. E no coração do fariseu religioso, aquele bem rígido, ele dizia: esse homem não é profeta, porque se fosse profeta, saberia que raio de mulher é essa. Aí Jesus então, sabendo do que passava no coração do fariseu, disse assim: me diga uma coisa, havia um homem que devia, vamos dizer aqui, 100 mil reais, e havia um outro que devia 100 reais. E o homem, então, o credor, perdoou a dívida do que devia 100 mil reais e perdoou a dívida do que devia apenas 100 reais. Vocês estão compreendendo aqui o raciocínio? Um devia 100 mil reais, o outro devia 100 reais, e o Senhor perdoou tanto um quanto o outro. E disse: vocês não precisam mais me pagar, sua dívida está paga. Aí Jesus pergunta: qual desses dois homens amará mais o Senhor? A resposta de Simão era lógica: aquele a quem mais foi perdoado, mais ama. Então, se aquele deveria 100 mil reais, e ele foi perdoado de sua dívida, e o outro devia apenas 100 reais e foi perdoado da sua dívida, quem que vai amar mais? Aquele que teve uma dívida de 100 mil reais, porque o que devia 100 mil reais sabia: eu não tenho como pagar, nem que a vaca tussa, nem que eu venda tudo, nem que eu bote a menina no leilão, nem que eu bote a mulher, não vai dar para pagar. Como não dá para pagar, então eu perdoo a sua dívida. Jesus pergunta: quem vai amar mais? Resposta: o que foi mais perdoado. Então Jesus disse: pois bem, era nesse ponto que eu queria chegar. Essa mulher me beija os pés, molha os meus pés com suas lágrimas. Essa mulher enxuga meus pés com seus cabelos, porque muito lhe foi perdoado. E porque muito foi perdoado, ela muito me ama. Mas como você foi perdoado coisa nenhuma, então você não tem motivo para me adorar. Então eu não sou importante para você, porque eu cheguei na sua casa e você sequer trouxe uma bacia para lavar os meus pés, sequer ofereceu uma toalha para enxugar os meus pés e sequer foi gentil ao me receber. Me recebeu como quem recebia qualquer pessoa. Vocês estão comigo? Então a pergunta é: por que é que eu adoro a Deus? Não é por causa da casa que Ele me deu,
Não é por causa dos bens que eu tenho, não é por causa das coisas que eu tenho, da posição social que eu tenho. Eu amo o Senhor, porque eu devia muito a Ele. E Ele me perdoou de todas as minhas dívidas. Quando as minhas dívidas espirituais são perdoadas, o resultado é alegria no coração. O resultado é paz no coração. O resultado é leveza no coração, porque esse é um estado de graça. Agora, aquele cujo pecado não foi perdoado, não tem motivo mesmo para louvar a Deus. Vocês estão comigo? Então, nesse sentido, eu preciso fazer que nem o chiclete com banana, né? Qual é a outra banda, minha filha? Tem umas bandas aí que eu não conheço, que faz tempo que eu não vou para esses negócios. Então, você imagine, na época da Eliane, eu ia para o forró da Eliane. Daí você entende. Sabe quem é a Eliane? Coitado, se está viva, está só os bagaços, eu não sei, né? Que ela não me escute. Mas ela está velhinha. Pois bem, então imagina que você vai para uma festa dessas e o cara tem que lhe dizer, levante a mão, faça tal coisa, dê 3 pulinhos, papapá, não é assim? Então, às vezes, aqui na igreja, a gente tem que fazer, levanta a mão, dá 3 pulinhos, faz tal coisa. Querido, se há alegria no meu coração, há espontaneidade. A adoração, ela é espontânea, ela é voluntária, ela não é forçada, não é constrangida, porque quem muito ama, muito dá. Mas você só deu porque primeiro recebeu. Estamos juntos? Glória a Deus, muito bem. Essa semana, nós já estamos pregando, tá bom? Essa semana eu estava conversando com Débora. Olha, ela já sumiu a Débora. Estava conversando com Débora. Na verdade, Débora contou aqui um testemunho na vigília que nós tivemos sexta-feira passada, dessa agora, 8 dias atrás. E ela estava contando aqui uma experiência que ela teve com Deus aqui na vigília e também uma experiência que ela teve com Deus em casa. E ela estava testemunhando assim, porque ela disse que o Ronen. Agora nós temos Rodney, e a gente sempre mistura as coisas. É o Ronen. O Ronen levanta cedo, ela contando a rotina do Ronen. Ele levanta cedo, pega a sua Bíblia, gasta ali algum tempo com o Senhor, alimenta seu espírito com a palavra, ora ao Senhor. E ela estava dizendo, e eu não leio a Bíblia. Eu nem gosto de ler a Bíblia, eu não entendo nada da Bíblia. Mas acontece uma coisa comigo, ela dizia. Acontece uma coisa comigo, é que eu falo com Deus, Ele me responde. Falo com Ele, Ele me responde. E aí ela disse uma frase interessante, ela disse, eu não mereço isso. Na concepção dela, ela entendia que o Ronen merecia, porque o Ronen faz o que se deveria fazer para se ter uma experiência com Deus. Na consciência dela, o Ronen não tem. Ela tem, mas ela não faz o que o Ronen faz. E aqui eu quero colocar 2 explicações, porque às vezes acontece esse tipo de ciúme entre filhos de Deus. Porque parece que o Senhor ama mais um do que outro. Deus não ama mais um do que outro. As pessoas são diferentes. Como elas são diferentes, as experiências delas são diferentes. Então imagina que o Ronen é pé e a Débora é ouvido. Você concorda comigo que o pé não vai ouvir tão bem quanto o ouvido? Sim ou não, gente? Porque a Bíblia fala que nós somos corpo de Cristo. E nós somos membros uns dos outros. O que é ouvido, ouve bem. Mas o que é pé não tem ouvido. Ele depende do que o ouvido ouve para poder se mover. Mas se o ouvido ouvir e não tiver pé, para onde é que o ouvido vai? Para lugar nenhum. Porque ele precisa de pé para caminhar. Estamos juntos? Então entenda que nós, na unidade do corpo, nós somos corpo de Cristo. E com cada um Deus fala e ministra do jeito que Ele quer ministrar e falar, porque cada um individual é diferente, é específico, e Deus faz daquele jeito. Qual é o problema? É quando o pé quer ser ouvido e quando o ouvido quer ser pé. A minha esposa nunca vai ser como eu e nem nunca vou ser como ela. Ela é do tipo de tacar o dedo na sua venta. Eu não sou como ela, então não adianta eu tentar ser. Sim ou não? Porque até escutei ela falar essa semana, que ela ouviu de um ministro, dizendo que Deus só unge originais. Deus não unge falsos. Deus não unge imitadores.
Deus não unge ministros de plástico. Ele unge ministros que são quem Deus os chamou para ser e como eles são. Quando eu quero ser como o outro, talvez seja porque o outro tem mais aceitação do que eu. Mas o seu temor não é por causa das pessoas, é por causa de Deus. A gente tem que temer a Deus, se relacionar com Deus, não por causa daquilo que as pessoas vão dizer de nós. Estamos juntos? Então, só uma observaçãozinha. Mas eu queria chamar a atenção, era sobre a declaração dela. Ela disse: eu não mereço. Que Deus fale comigo, que Deus ministre comigo, que Deus... Vocês estão compreendendo? Eu não mereço ter experiências com Deus, porque eu não faço por onde, eu não sou uma crente tão dedicada, eu não passo tempos em oração e tempos com a palavra, etc., aquela coisa toda. Eu não faço as práticas religiosas que normalmente o pastor ensina. Então eu não mereço. Então eu disse para ela: é verdade, você realmente não merece, nesse ponto nós concordamos. Você de fato não merece. Porque aquilo que é dado por amor não tem moeda que pague. Como é que você paga amor? Não é possível. Tudo que nós temos, nós recebemos porque Deus nos amou. E não é possível você merecer o amor. Se você merecesse, então não precisava de amor. O amor só entra em ação quando não há merecimento, quando não há mérito. Não é assim que Jesus ensinou? Se você saúda aqueles que te saúdam, qual é teu galardão? Se você dá presente àqueles que te dão presente, qual é, no que você é tão legal? Se você ama aqueles que te amam, que grande coisa você está fazendo? Então, onde é que está a grandeza? É quando o amor entra em ação, porque o amor dá exatamente quando não há merecimento. Então, nesse sentido, eu concordo com a minha irmã. De fato, você não merece. Agora, nós precisamos aprender a nos mover no amor de Deus. Estamos juntos? Eu estava lembrando a ela aquela música do Alessandro Vilas Boas, que ele canta assim: se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. É assim a letra? Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra. O amor não se merece. O amor não se ganha. De graça se recebe. Vamos dizer juntos aqui, porque é muito massa, né? Não? Isso é poético. Isso é de Deus. Olha só, diga comigo: se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra. O amor não se merece. O amor se ganha. De graça o recebe. Então concordo plenamente. Você mesmo não merece. Por isso é que o amor entra. E não há nada que você possa dar para pagar o amor. Deixa eu citar um exemplo mais próximo da gente. Vamos dizer que espontaneamente o seu filho vem e lhe dá um abraço e um beijo bem forte. E você fica todo contente com aquele gesto espontâneo. Pergunta: o que você pode dar para pagar isso? Uma balinha? Um presente? Um celular? Não existe pagamento. O amor não tem como pagar o amor, ainda que você se desfaça de tudo o que você tem. O amor simplesmente se recebe, não se merece. Estamos juntos? Então o que nós precisamos nesse sentido é aprender a fluir no amor de Deus, a entender que o que Ele nos deu é porque Ele nos amou. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Então Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável. Estamos juntos? Vamos ver aqui Coríntios capítulo 13. Coríntios capítulo 13. Glória a Deus, tem uma ministra aí que está forte. Dá glória, Vaz. Já é a Ana Liz, Beto? Dá glória, Vaz, ó. Está participando aí. Vamos ler Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13.
O pregador é forte, irmão. Tem até um grave, tem um drive na voz, viu? Puxou o pai, é verdade. Ela é pentecostal, essa irmã. Então, queridos, vamos ler a partir do primeiro versículo, sim? Esse é o capítulo da Bíblia sobre o amor, que descreve o amor de Deus. Versículo 1 diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. Esse é um texto que nós conhecemos muito, queridos, amém? Mas eu quero citar e fazer alguns comentários aqui. Eu quero destacar aqui a importância do amor e como que o amor funciona, como é o amor. Esse amor aqui descrito não é o amor humano, é o amor ágape, é o amor do tipo de Deus. Nós humanos temos um tipo de amor, mas o nosso amor, ele é muito negociador. É o amor por causa de, é o amor se. Eu te amo porque você é linda. Eu farei tal coisa se você fizer assim. Eu serei generoso se. É o amor se e o amor por causa de. Mas o amor de Deus é, eu amo e ponto. Então esse de Coríntios 13 é o amor, ponto final. Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse tamanha fé, ao ponto de transportar os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada me aproveitaria. Agora ele começa a descrever o amor. Ok? Não quero comentar essas 3 primeiras partes, 3 primeiros versículos. Quero comentar a partir daqui. Ele começa dizendo: o amor é paciente. O amor é, que mais? Benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria e nem se ensoberbece, não se porta inconveniente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Pronto. Essa descrição aqui é do amor de Deus. Então observe a primeira explicação de Paulo. Ele diz: o amor, uma primeira característica do amor é que ele é paciente. Ele é sofredor. O que significa dizer que o amor, ele sofre o dano. O amor, ele sofre o dano. Segunda característica do amor, irmã dessa. Ele disse: o amor é benigno. Essa expressão benigno significa o amor devolve com o bem quando o mal é feito. Estamos juntos? Benigno é isso, devolver com o bem o mal sofrido. Então a primeira característica é que o amor é paciente. Segunda característica é, ele devolve com o bem o mal que ele sofreu. Agora eu quero que você imagine isso com relação a Deus. Quer dizer que Deus sofre o mal que eu faço. Está junto? Se não fosse o amor de Deus, na hora que eu pecasse, eu seria esmagado. Se não fosse o amor de Deus, na hora que eu pecasse, eu seria esmagado. A única coisa que nos impede de ser destruído quando pecamos é o amor de Deus. A segunda coisa que entra em ação é a benignidade de Deus. Em vez dele entregar o que as minhas ações mereciam, ele entrega bondade. Quer ver um exemplo? Ele diz: eu faço chover sobre bons e maus. Eu faço vir chuva sobre bons e maus. Mas como que ele faz bem? É assim que ele faz. E a exortação de Jesus para nós é: faça assim também, para que vocês se tornem filhos de Deus. Estamos juntos? Então, primeira característica: Deus sofre a ação e Ele devolve a ação com o bem que nós não merecíamos. Estamos juntos? Muito bem. Existe alguma coisa que eu possa fazer para pagar o amor? Não. Então, qual seria o mínimo que eu deveria fazer? Responder com a mesma moeda. Se Deus me ama,
Então responda com amor. Já que não há moedas, já que não há nada ainda que eu me desfizesse de todos os meus bens, seria inútil a minha ação. Então devolva amando a Deus. Essa é a expectativa. Depois ele fala, o amor não é invejoso, e o amor não se vangloria. O amor não conta vantagens. Ele não é mesquinho nos seus sentimentos. Ele não conta vantagens. Ele não se estufa quando ele está bem. Se alguém cresceu e passou na frente, o invejoso diz, deve estar roubando. Se alguém prospera financeiramente, a primeira palavra que vem é, está roubando. Sim ou não? E de quebra, se eu puder arranhar o carro, eu arranho. Porque, na verdade, a inveja me machuca por dentro porque o outro prosperou. Sentimentos mesquinhos. Agora vamos trocar de moeda. Ok, eu não vou mais invejar, agora fui eu que prosperei. Aí o amor diz, você também não pisa nos outros, porque o amor não se ensoberbece. Então quando eu estou por baixo, eu não fico triste quando o outro avança. E quando eu estou por cima, eu também não piso no que está embaixo. Essa é a elegância do amor, a etiqueta do amor, a beleza do amor. É assim que Deus é assim que o coração de Deus funciona. Depois ele fala, deixa eu ver aqui, ele não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita nem suspeita mal. Ele não se porta inconvenientemente. Você percebe o que é isso aqui? Se portar inconvenientemente? O que seria se comportar inconvenientemente? É você saber estar em todo tipo de ambiente. Exemplo, a roupa que você veste, o jeito que você fala, o modo como você se comporta. Por exemplo, vamos dizer que você é uma pessoa toda espalhafatosa. E você chega num ambiente elegante. O que você vai fazer? Por quê? Porque eu sou assim. Você é inconveniente. Ali não é um local próprio para que você se comporte, ou seja, você está se ferrando para os outros, estou nem aí, se exploda todo mundo. O amor não se comporta assim, ele é conveniente, ele respeita os ambientes. Eu vou para uma determinada igreja, e a igreja lá tem um determinado comportamento. Mas na minha fé, na minha igreja, eu faço assim. Na sua igreja, na igreja dos outros, você respeita. Vamos dizer que você foi para uma igreja católica. Essa história aqui de imagem. Irmão, tu está onde? Na igreja católica. Então você respeite a fé das pessoas. Porque Maria. Eu respeito Maria, serva de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deixa a irmã em paz. Você sabe se portar convenientemente. Uma certa vez eu estava evangelizando no calçadão. Evangelizando, falando de Jesus. A gente estava com uma turma de jovens. E ia passando um cara, foi abordar. Ele disse, não, já sou de Satanás. Eu digo, apertei a mão dele. Disse, parabéns, vai em paz, que Satanás te abençoe. Respeita a fé do irmão, rapaz. Ele não é de Satanás. Pronto, eu vou tentar converter ele para Deus? Vou não. Eu respeito sua fé, meu amado. Que Satanás te abençoe. Glória a Deus. Sim ou não, gente? Amados, Deus é tão bom que quem quiser ir para o inferno, vá à vontade, filhão. Eu só não vou te ajudar, mas pode ir. Ou seja, eu sou pastor de uma igreja porque eu estou tentando ajudar as pessoas a ir para o céu. Então, quem não quer ir para o céu, beleza, fica na paz. Eu só não vou te ajudar a ir para o inferno. Porque o meu ministério é ajudar as pessoas a ir para o céu. É achar o caminho do céu. Sim ou não, gente? Então, o amor, ele não se porta inconvenientemente, ele respeita as pessoas. Então, se eu estou num determinado ambiente, cara, respeita. Na sua casa você arrota, você faz tudo o que você quiser. Mas se você está na casa do outro, tenta sentir como é o ambiente da casa dos outros. Tem pessoas que são folgadas, entram na casa dos outros e não respeitam. Mas isso não é coisa de crente, não. Crente é respeitoso. Sabe os ambientes onde entra, como é a regra da casa, como é a reza da casa. Olha como é que as crianças da casa se comportam. De repente você chega numa casa e está lá os meninos tudo engravatado, tudo bem comportado. Aí o seu chega
e desce o cacete em todo mundo, e pula, e quebra, e arrebenta, pula no sofá, pula em tudo. Você observou como é a regra da casa? Então, flui do jeito da regra. Pastor, e se eu chegar na casa que está todo mundo quebrando tudo, o meu vai quebrar também? Eu digo, cara, bom, aí é a tua ética, né? Eu digo, filho, ó, aqui está quebrando tudo, mas fica de boa, cara, controla teu talento, né? Ou seja, quando tu chegar na nossa casa, tu flui à vontade, que é a nossa casa, é o nosso reino. Agora, quando é no reino dos outros, a gente tem que respeitar o reino dos outros. Então o amor, ele se porta convenientemente, ele não é inconveniente, ele é educado, gentil, cortês. Esse é o caráter de Deus. Aí você diz, onde é que eu vejo esses traços de Deus na nossa vida? Por exemplo, Deus poderia pegar todo mundo e colocar no inferno ou no céu, sim ou não? Sem nem perguntar, Ele é Deus, Ele é Senhor, e daí eu faço o que eu quero. Mas a Bíblia fala que Ele bate na porta e pergunta se pode entrar. É assim que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na tua casa, cearei contigo, e você comigo, e tal, etc. Então, Ele poderia chegar lá, foi eu que fiz você, rapaz. Hein? Onde é que tu estava quando eu criei o universo? Onde eu estabeleci as colunas da terra? Deus poderia chegar assim ou não? Meu amigo, quando eu falo, a terra se derrete. Eu tenho as águas dos oceanos na palma das minhas mãos. Eu corrijo o universo com um relance do meu olhar. Nós estamos falando de um local que, se você andar na velocidade da luz, você vai passar bilhões de anos, sei lá, e não consegue chegar no limite do universo. Deus dá só uma vista assim e diz, ok, já foi no infinito. Ele é grande, amados. Ele poderia chegar na nossa casa e arrebentar e fazer. Mas em vez disso, o dono do universo, que estabeleceu tudo e sustenta tudo, sem que haja uma cordinha segurando a terra. Você já viu uma cordinha segurando? Não tem cordinha segurando a terra. O sol, não tem cordinha segurando o sol. Se tivesse, queimava. Mas enfim, não tem nada segurando e as coisas estão lá até hoje, desde que mundo é mundo, irmão. O Deus que sustenta todas essas coisas poderia chegar na nossa casa e dizer, mas rapaz, essa portinha é o que para mim, homem? Mas não, ele bate, porque ele é conveniente. A Bíblia fala que o diabo, ele é ladrão e salteador. Aí sim, ele chega e chuta na porta. Ele não pergunta se você quer. Mas Deus não é diabo. Ele é santo. Sua personalidade principal é o amor. Então o amor, ele é conveniente. O amor não é conveniente, ele não busca seus próprios interesses, ele não se irrita e nem suspeita mal. Cheio, está mudando aqui a conversa, irmãos. Eu nem queria entrar assim muito nessas coisas. Eu queria só destacar o início, mas vou parar por aqui. Ele não suspeita mal. O que é suspeitar mal? Amados, isso aqui é tão infiel, é tão injusto, é tão maligno. Você olhar para uma coisa que parece e você já disse no seu coração que é daquele jeito, sem ser. E já começa a falar do outro como se aquilo fosse verdade. Suspeita mal. O amor não suspeita mal. Às vezes nós estamos em aconselhamento e a gente sabe porque sabe que a pessoa está mentindo. Eu e a minha esposa. Ela olha para mim, eu olho para ela. É nós, estamos juntos. Mas o que é que a gente vai fazer? O que você disse é a verdade. Eu não sou Deus para sondar a tua alma. Eu sei por dentro que você está mentindo. Mas o problema é tu e Deus, vaso. Você está aqui na oportunidade de abrir o seu coração e varrer tudo que está ruim aí. Mas se você quer mentir, fica na paz. A gente sabe. A gente sabe. Quando a pessoa está mentindo. Mas o texto está dizendo, ele não suspeita mal. Então não é porque eu sei que a pessoa está mentindo que eu vou dizer alguma coisa sobre a sua mentira. Você não está dizendo? Então é a verdade que você está dizendo. Ok? Então diga comigo, o amor não suspeita mal. Então, se você vê uma coisa que parece, não afirme como se fosse. Você não tem provas, você não viu. Estamos juntos? E, aliás, a vida dos outros nos interessa até que ponto? O que tem que interessar mesmo é a nossa vida. Jesus disse, não julgue para que você não seja julgado. Na verdade, a melhor expressão que eu já encontrei para essa palavra é não critique. Não critique. Porque, amados, pensa num negócio nojento. É quando a nossa língua se torna maligna para criticar o outro. Há um texto nos Salmos que diz assim, você quer ver dias bons?
refreie sua língua do mal. Ou refreie a sua língua de falar mal acerca de alguém ou alguma coisa. Não sei se você presta atenção nisso na sua vida, mas é muito fácil a gente criticar. Muito fácil. Agora, o difícil é a gente pegar essa crítica e olhar para nós mesmos. E nós nos consertarmos. Porque o que a Bíblia fala é: não critique. Não critica, cuida da tua vida, cuida do teu rabo. Como é isso, irmãos, cuidar do rabo? É a história da cutia e do macaco. Já citei isso para vocês. Você que é novo aqui, talvez não tenha ouvido ainda. Então você acha estranha a minha expressão, cuide do seu rabo. É porque diz a história que estava um macaco e uma cutia na beira da estrada. Você sabe que a cutia não tem rabo. Está certo? Cutia, ela é cotó. Não tem rabo. Aí a cutia e o macaco estavam conversando na beira da estrada. E o macaco, que tem um rabão desse tamanho, estava dizendo para a cutia: cuidado, dona cutia, toma cuidado. Nós estamos na beira da estrada. Aqui passa caminhão, passa carro, passa isso aqui. Dona cutia, olha teu rabo. Enquanto isso, o rabo dele estava o quê? Estirado na pista. Quando de repente vem o caminhão, pega o rabo de quem? Dele. Porque quem cuida do rabo dos outros esquece o quê? O seu. Sim ou não, gente? Eu sei que isso aqui quem está falando de uma forma meio esquisita, mas era isso que Jesus estava dizendo. Cuida do teu rabo. Mateus capítulo 7. Cuida do teu rabo, porque tem caminhão na pista, querido. Se você for olhar muito tempo, Mônica, te conserta. A Mônica está atrapalhando as coisas aqui. Então, Mateus capítulo 7, quando o Senhor fala, não critique os outros, é disso que Ele está falando, queridos. Pare de criticar. Olha para você mesmo. Tem tanta coisa errada na nossa casa, no nosso mundo, no nosso interior, não é? Você olha para outra e diz: ô bicha gorda. Sim, tu tá o quê? Né? Olha que bicha mal feita, olha a roupa dela. Sim, e a tua, e o teu sapato olha pro teu. Não é não? E às vezes uma crítica dessa deixa a outra pessoa tão doente, tão infeliz. Ela já tem tanta dificuldade de se olhar no espelho, de se encarar. Aí vem uma língua maldita, né? E aperta exatamente naquele ponto que já tem uma ferida aberta. A história do pinto que belisca a pereba que está aberta. Não sei se vocês já experimentaram isso. Mas no interior, quando a gente criava pinto e às vezes tinha pereba no pé, o pinto ia beliscar em tudo que era canto, irmão, mas ele acertava exatamente no ponto que estava lá uma pereba aberta. E a dor chega na alma, de tão profundo, puf, ele acerta exatamente naquele ponto que a carne está viva. E dói na nossa alma. Então, às vezes, essa crítica, ela mata, ela fere, ela destrói, ela não constrói em nada. E Jesus disse: cara, você acha que isso vai ficar impune? Não vai, queridão. Então ele disse: não critique os outros, para que você mesmo não seja criticado. Porque com a medida com que você critica, criticarão a você. E uma coisa que eu percebi é que quando a gente critica, vai chegar um ponto que quando nós falharmos, nós não vamos ter graça conosco mesmo. Nós não teremos misericórdia conosco mesmo, porque nós já julgamos tanto, nós já criticamos tanto, nós já falamos tanto de pessoas, que quando nós cairmos, não há quem levante. É isso que Jesus está falando: não critique, porque essa crítica vai voltar contra você, dobrado. O peso é muito maior. Estamos juntos? Então veja que o amor, ele não suspeita mal. Não suspeita mal. Se você viu alguém, pareceu ser, cara, fica na paz, vai cuidar da tua vida. Não suspeite mal. Deixa eu pular para o final, quando ele diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Diz comigo: o amor tudo crê, tudo sofre. Na verdade começa com sofre. Diga: o amor tudo sofre, crê, espera e suporta. Vamos lá? Sofre, crê, espera e suporta. O amor jamais acaba. Isso aqui está falando do amor de Deus. Agora se coloque na posição e Deus vai estar olhando para você. E Ele vai estar dizendo assim: o amor tudo sofre. Ou seja, eu sofro o dano daquilo que você faz contra mim. A outra palavra é: o amor tudo crê. Ou seja, apesar do que você fez, eu continuo crendo em você.
Sim ou não, gente? Apesar do que você fez, Deus diz, eu continuo crendo em você. Eu quero chamar a atenção aqui para aquilo que a Débora falou. Ela disse, eu não mereço. Pensa no diabo de um pensamento que derruba a gente. O não merecimento. O não ser digno, o não ser adequado, o não estar à altura. Derruba. Mas o que Deus está dizendo é, quanto a mim, porque se tudo que nós temos foi dado porque Deus nos ama, então não há nada que a gente possa fazer para pagar o que Deus nos deu. Certo? Sim ou não? O que a gente pode fazer? Adorá-lo, amá-lo, glorificá-lo, bendizê-lo, contemplar a beleza da sua santidade. Então veja, o amor, ele tudo sofre, então Deus sofre o dano. E o amor tudo crê, Deus está dizendo, eu creio apesar do que você fez, eu continuo crendo em você. Terceira coisa, o amor tudo espera. Ou seja, eu tenho boas expectativas acerca de você. Depois ele disse, o amor tudo suporta. Amados, quando eu me coloco nessa condição, diante de Deus, entendendo que Deus é assim, então eu tenho segurança para me aproximar dele. Porque Deus está dizendo, o meu amor tudo suporta. Meu amor tudo suporta. Pode bater. A resistência dele é tão grande quanto eu sou. Meu amor tudo suporta. Eu continuo crendo em você. Caiu? Caí. Levanta a poeira. Levanta, bate a poeira. Continuo crendo em você. A luta não acabou. O fim da corrida não chegou ainda. Amados, Deus é tão lindo que eu digo que as pessoas descendo a sepultura e Deus dizendo, eu acredito em tu, macho. É a morte chegando, é a morte brigando, dizendo, vou matar. E Deus dizendo, eu acredito em tu. Amém. Até o último minuto da vida. Deus está dizendo, eu acredito em você. Acredito em você. O amor tudo crê, ele é cheio de expectativas do futuro. Então Deus olha para mim e ele diz, eu que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Vai funcionar. Eu que sei. Deus não vacila na sua esperança a nosso respeito. Amados, vai dar certo. Deus olha para o fim da carreira e diz, vai dar certo. Mas aí você olha para você, cheio de culpa, cheio de não merecimento, e diz, eu ferrei, vou ficar por aqui mesmo, vou fingir de morto, porque a vida já acabou. E Deus diz, acabou uma ova, o amor não desiste. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Agora, mais linda é a frase que ele termina. Ele diz, o amor jamais acaba. Essa expressão, o amor jamais acaba, é a palavra eclipsar, que significa que é aquela coisa que acontece com o sol e a lua quando tem o eclipse, não é? Então, a lua fica no meio do sol, alguma coisa assim. Acho que é isso, se não estou enganado. E por causa dessa interferência de um no outro, fica escuro. Isso é chamado de eclipse, não é? O que Deus está dizendo? Que o amor, ele jamais se eclipsa. Ou seja, a sua luz de bondade vai estar sempre acesa. Ainda que as trevas se levantem, ainda que algo se interponha no meio, ainda que algo tente apagar a sua força, o Senhor disse, o amor jamais eclipsa. O amor jamais se recusa a emitir a sua luz. Irmão, se eu tenho essa ideia sobre o amor de Deus, você tem segurança de se aproximar do Senhor? Você tem segurança de se aproximar dele? Ele está sempre dizendo, a voz está sempre ecoando, eu creio em você, tenho expectativa em você, o meu amor por você jamais vai se apagar. Então, se eu tenho essa expectativa, essa esperança sobre o amor de Deus, amados, eu vou longe. Eu vou longe. O que nos faz nunca querer voltar para a casa do Pai é o medo da rejeição, que é o outro inferno na nossa mente. É o medo da rejeição. Ferrou para mim, não vai dar certo. O amor nunca se eclipsa. Estamos juntos? Então você merece? Diga comigo, não. Por quê? Porque tudo que você recebeu foi por amor e não por merecimento. Se fosse por merecimento, não seria amor. O amor só existiu porque não havia merecimento. Então, em que bases eu me relaciono com Deus? É com base no meu merecimento ou é com base no seu amor? Se é com base no seu amor, então eu posso ir seguro
de que o amor de Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e a sua luz jamais apaga, jamais se eclipsa. Tem um texto em Coríntios capítulo 4, versículo 7, que Paulo faz a seguinte pergunta: o que tu tens que não tenha recebido? E se o que recebeste, aliás, e se o que tem tu recebeste, então por que te glorias? Deixa eu fazer essa pergunta melhor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Paulo pergunta: o que é que você tem que você não tenha recebido? Você pode pensar comigo aqui? O que é que você tem que você não tenha recebido? Então, se eu tenho alguma coisa, eu só tenho porque eu recebi. Aí o apóstolo Paulo pergunta: se o que você tem porque recebeu, então por que você se gloria? Portanto, amados, quando nós nos relacionamos em Deus, baseado naquilo que Jesus fez por nós, não há motivo para a glória nossa. E isso é bom? É bom demais. Porque a base do meu relacionamento com Deus não está fundamentado em mim, mas nele. É a fidelidade dele, não a minha, é a dele. Se o meu relacionamento com Deus é baseado na fidelidade dele, já deu certo, amados. Então, a nossa conversa nesse sentido é para que nós entendamos a segurança que nós temos em Jesus. Sim ou não? Glória a Deus. Então eu estava conversando agora com Ed Gleuma. Olha só que conversas proveitosas. Conversando com Ed Gleuma. E a Ed Gleuma disse que estava se relacionando com Deus em oração. E ela disse para Deus: já basta a minha experiência com um pai distante que eu já tive. A minha experiência com meu pai foi uma experiência de um pai distante. É claro que essa é um conflito e é uma angústia da maioria de todos nós. Um pai distante. Então ela estava se relacionando com Deus, orando, falando com Deus e falando com Deus assim: Pai, olha, já basta o relacionamento distante que eu tive com meu pai terreno. Eu não quero um relacionamento distante com o Senhor. Eu quero que a minha experiência contigo seja bem perto, seja bem próxima, bem aconchegante. Estamos juntos? Eu digo: que bom. Mas na verdade, quando ela falou isso, ela estava murmurando. Tanto é que ela disse que depois se arrependeu e disse: Pai, me perdoa, me desculpa, eu estava vacilando ali e tudo, porque eu estava comparando Deus com meu pai terreno. E esse é um tipo de injustiça que nós nunca podemos cometer, porque o nosso Pai celeste, Ele é Pai celeste, Ele é Pai perfeito, nele não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva e todo dom perfeito sempre vem dele. Se você se lembrar de Mateus capítulo 6, Jesus perguntou para os discípulos assim, vocês podem ir para o instrumento, tá? Jesus perguntou assim: por que é que vocês estão preocupados acerca do que vocês vão comer e acerca do que vocês vão vestir? E eis aqui uma terceira coisa que tira a nossa paz. Primeira coisa que eu falei foi merecimento. A falta de merecimento, eu achar que não mereço, acaba com a gente. Segunda coisa que destrói a gente é o sentimento de rejeição. Destrói a gente. A terceira coisa que destrói a gente é o sentimento de preocupação. A angústia da preocupação com as coisas da vida. Ok? Cadê o Levi? Pega ali, meu filho, em vez do violãozinho. Ok? Então, qual foi o primeiro que eu falei? Merecimento, falta de merecimento é um problema, rejeição é outro problema, e preocupação, ansiedade é outro terrível problema que acaba a nossa relação com Deus. Então Jesus estava falando com seus discípulos, e tudo isso se resolve aonde, amados? Quando você descobre o descanso que há no amor do Pai. E como é que é o amor do Pai? É como eu estava descrevendo para vocês aí, como Paulo descreveu em Coríntios capítulo 13. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, a sua luz jamais se apaga. Mas eu não estou sentindo
Eu queria sentir. Mas quem foi que falou que a fé precisa sentir? A fé precisa saber. Estamos juntos? Porque os seus sentimentos, eles são agora e não são mais tarde. Você amanhece o dia dizendo, hoje eu vou bombar. Aconteceu uma coisa, o seu bombar foi lá para o chão. O seu ânimo já destruiu. Já era, vai dar tudo errado, a fé já acabou. Toda aquela expectativa que tinha já foi para o chão. Então nossa relação com Deus nunca pode ser baseada no que sentimos, mas baseada naquilo que cremos. Porque a fé, ela não depende do que eu sinto, depende do que eu creio. É os fatos eternos acerca de Deus. Estava falando ontem também, conversas proveitosas. O Eto e a de Clema, olha só, mensagem que foi pregada ontem lá naqueles banquinhos. O que eu estava falando para eles, meu Deus? Cadê? Droga, fui falar do banquinho e esqueci. Ok? Olha só, o Mateus capítulo 6, Jesus estava dizendo para eles, por que vocês estão preocupados? Acerca do comer, acerca do vestir e acerca do beber. Por que estão preocupados? Ele disse, isso é normal para os que não têm Deus. Quanto a vocês, ele diz, vós tendes Pai. Aí Jesus adverte, homens de pequena fé. Então se nós aprendermos a descansar no amor de Deus, nós vamos começar a desfrutar do descanso que Ele tem. A restauração da alma vem, amados. Amados, existem promessas para nós. Existem promessas para nós. E a promessa é que Jesus se tornou maldito por nós, para que nós tivéssemos acesso à bênção de Abraão. E pode ter certeza que a bênção de Abraão diz respeito à alegria, diz respeito à justiça, diz respeito à paz, diz respeito à prosperidade, diz respeito a crescimento, diz respeito a avanço, diz respeito a milagres. A Bíblia fala que Abraão olhava para o seu corpo, julgando ele amortecido, mas dava glória a Deus. Ou seja, Abraão olhava para si e não percebia chance, possibilidade de que iria dar certo. Mas se lembra, o amor sempre crê. O amor sempre tem uma boa expectativa. Eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito para te dar um futuro e uma esperança. Então o amor nunca desiste, amados. Se o amor não está presente, nós caímos. Mas se o amor está presente, nós nos levantamos. Com amor eterno eu te amei. Está escrito em Jeremias capítulo 33. Com amor eterno te amei. E com benignidade eu te atraí a mim. Olha aí a palavra benignidade de novo. O que é benignidade? Você faz o mal, mas eu te respondo com o bem. Ele disse, a minha benignidade te atraiu. Te amei com amor eterno. Eu gosto dessa palavra, mas do amor eterno. Porque o amor eterno significa o quê? Significa que Ele é hoje de manhã. Significa que Ele é à tarde. Significa que Ele é à noite. Significa que Ele é de madrugada. Significa que de manhã Ele está lá. Significa que Ele não vai mudar. Em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Assim como Ele é eterno o seu amor. Ele ama, porque Ele não pode ser diferente de quem Ele é. Isso é quem Ele é. Então Ele não vai mudar. Então Ele disse, com amor eterno eu te amei, e a minha benignidade te atraiu. Porque há uma aliança que Deus fez conosco. E nessa aliança Ele diz, eu vou te fazer bem todos os dias da tua vida. Eu vou lançar para distante de ti o teu pecado. Não vou mais me lembrar dele. Vou colocar o meu temor no teu coração para que tu nunca se separe de mim. Esse é o Deus que nós estamos falando, queridos. Esse é o Deus que a Bíblia aponta para nós. Então é esse Deus que eu quero chamar você para descansar nele. E jamais aceitar o sentimento de eu não mereço, e o sentimento de eu fui rejeitado, e o sentimento de preocupação e angústia. Porque estas coisas não foram separadas para os filhos. Estas coisas não são dos filhos. Quanto a nós, a Bíblia fala, busque o reino de Deus. Busque saber sobre a justiça dele. Porque as coisas é que vão correr atrás de você, não você atrás delas. Então a gente ama a Deus e Ele cuida de nós. Gosto demais do Salmo 127, quando ele diz, inútil te é levantar de madrugada,
e repousar à tarde da noite, e comer pão de angústia. Quantos de nós não comemos pão de angústia? Ele disse, é inútil para você levantar de madrugada e repousar à tarde, e comer pão de angústia. Ele disse, porque aos meus amados eu dou a eles enquanto eles dormem. Olha aí o descanso de novo. E o que é o descanso? É o descanso dos que creem. Eu tenho que tomar uma decisão, ou eu creio em Deus ou eu não creio, porque só os que creem entram no descanso. Os que não creem entram no desespero. Mas se eu creio que Deus é meu Pai e que Ele me ama, Ele cuida mais. Vai vir a impaciência? É claro que vai, porque a fé vai desafiar mais. Mas uma coisa é certa, junto com a fé vem o Espírito da fé. E o Espírito da fé fala. Diga comigo, o Espírito da fé fala. Crie, por isso falei. Então, se você tem uma expectativa sobre o futuro, declara aquilo. Você sabe que é difícil declarar? Por quê? Porque o que os seus olhos veem é mal. O que os seus ouvidos ouvem é ruim. As expectativas são ruins. Mas o Espírito da fé, que está baseado no amor do Pai, vê expectativa e declara. E a fé vai começar a mudar o futuro. Vai começar a mudar o curso das coisas. Quando nós estamos desanimados e nós caímos, nós não queremos dizer nada. Porque na hora em que você tomar a decisão de falar, de chutar o pau da barraca, de gritar contra aquilo que está errado, quando o Espírito da fé entra em operação, o que não está em acordo vai ter que sair, amados. Porque aquele espírito de vitimismo, de coitadismo, de que eu não posso, de que já era, sou destruído, vai lhe manter no chão. Mas o Espírito da fé levanta e diz, profetize. Fale ao vale de ossos secos. Alguém vai dizer assim, pode os ossos secos reviver? Deus vai perguntar, pode os ossos secos reviver? E você vai ter que dar uma resposta. A resposta natural é, não, impossível. A vida já se foi daqui faz tempo, mas o Espírito da fé diz, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E aí a voz profética começa a entrar em ação. Levante-se, Espírito que vem dos quatro cantos, sopra. Amados, isso é a voz profética. É isso que acontece quando a autoridade vem sobre você, quando você entende a autoridade que está sobre você, que a sua língua, influenciada pelo céu, pode mudar o curso das coisas. Abraão olhava para o seu corpo amortecido e dizia, ferrou. Mas em vez de dizer ferrou, a Bíblia fala, ele se fortalecia, dando glória a Deus. Depois de um tempo, Abraão crendo contra a esperança e vendo o que não se via. É loucura ver o que não se vê. Porque quem tem expectativa vê o que não existe e chama a existência como se já fosse. E a fé nesse sentido é um certificado de garantia de que aquilo que você espera vai acontecer. Isso é a loucura da fé, amados. Agora só vai ter essa loucura da fé quem descansar no amor do Pai. Quem souber que o amor não desiste, que o amor tudo espera, que o amor tudo suporta, que a sua luz nunca se eclipsa, a minha vida não vai ser um fracasso, Deus me criou para ser frutífero e é isso que eu vou ser. Deus me criou para ser extraordinário e é isso que eu vou ser, nada menos que isso. Quando eu estou vivendo abaixo da expectativa de Deus, amados, eu mesmo estou morto. Mas a voz de Deus é possível esse vale de ossos secos reviver? A voz de Deus é, claro que é. Profetiza, fala com eles. Fala ao espírito da morte. Larga, sai, solta e profetiza vida sobre aquele lugar. Pode ser que no dia que você falar, nada aos olhos vistos vai acontecer. Mas isso é aos olhos vistos. Porque no mundo espiritual as coisas estão mexendo de lugar. As coisas estão se movendo de lugar. Você começou a se tornar veloz. Escuta, amados, isso aqui. Você começou a se tornar veloz. Livro de Abacuque, capítulo 3, o Senhor fala:
Eu olhei para os campos e vi que não havia fruto da videira. A oliveira mentiu o seu fruto. Eu olhei para os currais e haviam roubado as minhas ovelhas. Olhei para os currais e havia roubado o meu gado. Não havia expectativa de futuro. Mas olha o que o profeta fez. Isso é o vale de ossos secos. Estamos juntos? Eu olhei e não tem fruto, amados. Eu olhei e o campo não tem mantimento. Eu olhei e não tem mais ovelha, nem vaca, nem gado, nem nada. Roubaram tudo. É um cenário caótico. Mas o profeta tomou uma decisão e disse: todavia eu me exultarei. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E ele diz: porque é Ele que torna os meus pés velozes como os da corça, para alcançar os meus lugares altos. Então, quando o espírito da fé entra em operação, as coisas vão começar a mudar de lugar. Os pés vão começar a ganhar velocidade. Todos estão parando, caindo, morrendo e fingindo de morto. Mas os seus pés estão com uma coceira. Estão com uma coceira, por quê? Porque o amor nunca desiste. O amor tem uma expectativa. O amor tem leão nos olhos, tem fogo nos olhos. O amor diz: eu não desisto, não desisto. Há uma expectativa acerca do meu futuro. Eu não nasci para ser fracasso, eu nasci para ser sucesso. Deus vos leve em aumento, Deus vos leve em crescimento, dia após dia. Como disse o Rony, porque a promessa de Deus é de glória em glória. A luz do justo é como a luz da aurora, ela nasce tímida. O que é a luz da aurora? A primeira luz do dia. Se você já acordou cedo algum dia na vida, você vai perceber que no horizonte o sol começa tímido. Mas tenha calma, porque ele não vai permanecer tímido o dia todo. E isso é só porque é as primeiras horas do dia. Escuta, mas Deus está trabalhando. As nuvens que parecem densas e espessas e escuras e denunciam dias maus e ruins, é a denúncia deles. Mas a de Deus é outra. Aquele Deus que tem o mar nas suas mãos, aquele Deus que vê o universo com uma olhada só, é o mesmo que está sentado nos céus, amados. É o mesmo que faz surgir o sol ao amanhecer. E há uma palavra sobre o sol: a sua luz vai aumentar. A sua luz vai aumentar, é de glória em glória. Começa tímido, mas vai chegar o meio-dia. Começa tímido, mas o sol da justiça é de dia em dia, é de hora em hora. Ela vai aumentando, é de glória em glória a promessa de Deus. Então o Senhor vos conserve em aumento, dia após dia. Que o espírito da fé pegue o seu coração e você perceba que o seu lugar não é lá embaixo, o seu lugar não é lá no chão, o seu lugar não é rastejando, o seu lugar é com voz profética. Eu gosto demais da palavra que diz, aquela palavra que diz: os justos viverão pela fé. Eu quero que você diga esse versículo diferente. Diga assim: aqueles que são justificados pela fé, esses vão viver. Percebe? Aqueles que recebem a justiça que Deus dá aos que creem, esses vão viver. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça vão reinar em vida. Então diga comigo: aqueles que receberam a justiça, que vêm pela fé, esses vão viver. Sim ou não, gente? Os que receberam a abundância de graça. O que é graça? O amor do Pai derramado. Os que receberam a abundância de graça e o dom da justiça. Não é a sua justiça, é a justiça que Jesus te deu, porque você creu nele. Não sei se você lembra, eu já vou parar de falar, estou falando demais, peraí. Você se lembra que Abraão disse que Deus deu justiça a Abraão, não porque ele fez, mas porque ele creu. Abraão não fez, o seu corpo estava amortecido, ele não podia fazer, mas ele creu. E porque ele creu, Deus lhe deu justiça. O seu corpo pode estar amortecido, você pode se perceber incapaz, incompetente, impotente para fazer muita coisa, para vencer muita coisa. Mas a vitória vem não porque você é capaz, mas a vitória vem porque você creu. E o espírito da fé vai mudar a geografia.
Amados, isso é muito louco. O espírito da fé vai mudar geografia. Marcos capítulo 11. Se você crer com o coração, não duvidar e falar com a boca, os montes serão removidos. Isso, amados, é geografia sendo alterada. Não é a geografia da terra, porque Deus não tem interesse em mover a montanha de Maranguape, mas Deus tem interesse em mover a sua geografia espiritual. Montes que se apresentaram para você dizendo, eu sou intransponível, e Deus vai dizer, claro que não é. A fé move. O espírito da fé fala. O espírito da fé profetiza. O espírito da fé vê vale de ossos secos e é doido o suficiente para gritar e dizer, mortos, revivam! Mortos, revivam! E de repente se ouve barulhos de muitos ossos, cada osso se juntando ao seu osso, cada artério se juntando, membros se unindo, e de repente se ouviu um grande exército que se pôs em pé. Mas antes desse grande exército era só um vale de ossos secos. Se há um vale de ossos secos, é um lugar excelente para a voz profética começar a dar uma de doido. Você pode agir em cima daquilo que você está ouvindo. O resultado vem na obediência. Se enquanto eu estou pregando aqui, o Senhor trouxe à sua memória um monte na sua vida, precisa ser removido, comece a profetizar. Comece a profetizar e diz, monte do diabo, eu não te quero. Você se criou aqui porque você quis, mas o espírito da fé está sobre mim, o espírito da fé fala. E geografias vão ser alteradas, geografias vão ser mudadas. O curso da natureza é mudado com uma língua inflamada. Meu Deus. Descansa no amor do Pai. Eu não mereço, então não liga para isso, porque você não merece mesmo. Tudo que eu tenho porque me foi dado. E se foi dado é porque Ele me amou, não porque eu mereci. Então o que eu vou fazer? Vou dar glória a Ele, amados. Porque a glória não é minha, eu não tenho nada a ver, foi Ele que me amou. Eu não fiz nada para ser tão bonzinho. Foi Ele que me amou e Ele quis fazê-lo. Então qual é a minha resposta? Eu vou amá-lo de volta. Se você ama a Deus, é porque primeiro Ele te amou. Aleluia, eu escolhi você. Não foi você que me escolheu. Você só me escolheu porque primeiro eu escolhi você. Estamos juntos. Glória a Deus, eu quero parar por aqui. Já está bom. Que Deus alimente seu espírito, que Ele te conserve mais e mais, de glória em glória, de vitória em vitória, de revelação em revelação. É unção aumentando e crescendo, é autoridade chegando à consciência de que você é uma autoridade de Deus na terra, que a sua boca inflamada pelo céu muda o curso da natureza. Que esse espírito da fé tome conta de você e que você não caia fingindo de morto para que a tribulação passe, mas que você se levante e diz, alto lá, alto lá, alto lá, alto lá. Cria consciência da fé, do espírito da fé que está em você. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.